Agrocast RC1. Olá para você que acompanha a programação do Portal RC1. Começa agora mais um episódio do Agrocast RC1. E hoje nós temos a participação do Cesário Ramalho, ele que é produtor rural e é referência no agronegócio. O assunto de hoje é o cenário do agro no Brasil. Olá, queria fazer aqui, estou aqui ocupando um espaço, meu grande amigo, José Eduardo Camarguinho, pessoa profundamente envolvida com as questões rurais brasileiras e que está inaugurando essa rede aqui, uma rede específica para falarmos para o produtor, de produtor para produtor. Então, tá bom. Eu sou o Cesário Ramalho, eu sou produtor rural, aí no Triângulo Mineiro, aí no sul do Mato Grosso, tenho pecuária, minha família é tradicional no setor, e nós temos pecuária, temos plantio de soja, milho e cana também. E o que é a mensagem que eu passaria hoje é a mensagem de que nós estamos num momento novo no nosso país, né? Nós tivemos as eleições no final do ano passado e agora, em 1º de janeiro, tivemos a posse do presidente eleito, que é o presidente Lula. Eu sei, tenho certeza, que muito do nosso setor optou pelo Bolsonaro e querem fazer uma oposição, né? Então, eu, como produtor, eu gosto de defender o meu setor. Assim foi quando fui presidente da Sociedade Rural Brasileira durante 7 anos. A defesa minha intransigente é com as questões do nosso setor, da nossa vida e das nossas diretrizes, dos nossos confortos para produzir. E isso, então, é o que pauta hoje, que eu quero falar aqui, que nós precisamos batalhar. Batalhar como? Meu companheiro, meu colega, meu amigo que está nos vendo e ouvindo, vamos trabalhar, os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos governadores. Nós precisamos batalhar para a agricultura hoje. Eu julgo que uma das coisas mais importantes que temos na agricultura hoje é o seguro. Nós tivemos, aqui no Mato Grosso do Sul, uma seca terrível no ano passado. As nossas colheitas andaram por volta de 10 sacos. Tivemos um seguro, mas o seguro brasileiro, que eu venho lutando há mais de 15 ou 20 anos, é que eu quero um seguro de renda. Eu quero um seguro que pague o meu custo de produção e eu quero um seguro que me dê uma renda. E isso muito especificamente e protegendo mais fortemente o produtor pequeno e o médio. Nós precisamos ter um seguro. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, os nossos companheiros e colegas americanos têm um seguro que atinge a subvenção ao prêmio, que aqui no Brasil a federal está em 20%, alguma coisa diferente, em alguns lugares é pouco, às vezes pode existir, é muito pouco, 20%, quer dizer que sobra 80% para nós pagar. Nos Estados Unidos é exatamente o contrário. Eles têm um seguro que cobre 80% do prêmio, coberto pelo Estado americano, e eles ficam aí por volta de 20%. Então, com essa mudança climática, que provocou essa extraordinária quebra o ano passado, e que esse ano, felizmente, está correndo muito bem até agora. Estamos com dificuldade de colher hoje por causa de chuva em algumas regiões, mas, então, isso é uma coisa muito importante. A segunda coisa muito importante é a questão indígena, que está no Supremo Tribunal Federal. A sociedade rural brasileira tem feito um esforço imenso
para que seja preservado o que foi estabelecido na Constituição brasileira de 88. Muito importante. Nós temos que trabalhar por isso. A nossa ex-presidente esteve com alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que alguns ministros estão conosco, mas nós precisamos trabalhar mais. E temos que pedir muita calma, muita tranquilidade e não expormos muita agressividade nisso, mas sim explicar o que aconteceria com a agricultura brasileira se não respeitarem o marco temporal. É tragédia muito grande. Então, mas eu tenho fé, eu tenho otimismo que nós vamos vencer, mas nós precisamos trabalhar muito. E não adianta xingar o ministro, adianta conversar com o ministro e convencê-los. Eu acho que a ex-presidente da Rural brasileira, a Tereza Vendramin, fez um belíssimo trabalho nesse sentido, de mostrar ao ministro o que é de prejuízo e qual é o alcance de uma medida dessa se não for respeitado o marco temporal. Nós temos também uma questão sobre essa questão indígena no Congresso Nacional, que é para indenizar as terras que eventualmente fossem desapropriadas para novos espaços para os nossos indígenas. Não adianta nós falarmos que tem 14% do território nacional, que o índio não faz isso, não faz aquilo. O fato é que nós temos que garantir a nossa segurança jurídica, da nossa propriedade. Propriedade que, muitas vezes, o indivíduo, o companheiro, o nosso colega, está lá há 100 anos. Não é? Então, nós temos um trabalho também muito bem feito pela nossa entidade, a Rural Brasileira, também junto ao Senado Federal. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, acolheu muito bem os nossos pleitos, observou e entendeu o choque que existe nessa questão. Então, eu ficaria com essas duas, mas não posso deixar também de dizer que a nossa infraestrutura não acompanha o agronegócio. As nossas estradas estão paradas. Eu gravito aqui no Centro-Oeste bastante. O único lugar que eu não vou muito é Mato Grosso, mas tenho informações. A nossa infraestrutura está muito fraca. As nossas estradas são ainda precárias, estão lotadas. Nós agora vamos crescer a produção tanto e as nossas estradas estão ocupadas. Tem um tráfego muito pesado. Nossos portos, nossos armazéns. O Brasil está armazenando 5% da safra. O americano, que é o nosso grande concorrente, tá certo? Ele armazena 80%. Nós temos que trabalhar a questão do crédito. Tem pouco crédito no nosso setor. Nós temos que privilegiar isso tudo para o pequeno produtor, esse crédito, que tem menos proteção. Então, são coisas que a gente deixaria aí para a gente trabalhar com a bancada nossa no Congresso. Estamos trabalhando no Supremo e trabalhando no Congresso Nacional. Então, são detalhes que nós temos, né? Mas eu tenho um otimismo extraordinário com o nosso país, com a nossa produção, principalmente com o meu companheiro agricultor, aquele agricultor da pequena propriedade, um homem que trabalha de sol a sol. Esse homem é o homem que faz a agricultura brasileira e ele tem que ser respeitado. Eu deixar aqui um abraço a todos. E nós queremos agradecer a participação do produtor rural Cesário Ramalho, que trouxe um cenário do agronegócio brasileiro muito interessante. Obrigado pela sua participação aqui no Agrocast RC1 e eu te convido a continuar acompanhando todos os nossos programas na nossa playlist no YouTube. Lá você encontra todos os programas que já foram exibidos. E eu te encontro na próxima semana aqui no Agrocast RC1. Um grande beijo para você e até o próximo programa. Tchau! Agrocast RC1